Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre AutoCAD. Nesta aula vamos abordar aqui a questão da aplicação de achuras ou hatch em inglês. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui este objeto que já criei, portanto é um objeto um retângulo que tem aqui um círculo no meio, não interessa muito agora as medidas. E vamos ver aqui como é que eu posso então aplicar esse padrão. Ora, para isso eu vou aqui à Ashura, vou clicar e vai aparecer aqui a barra de ferramentas da Shura. Portanto, o que é que podemos fazer aqui? Tenho aqui a opção selecionar pontos, selecionar, tenho os padrões e depois já vamos ver aqui estas ferramentas. O mais importante para já é escolher um dos padrões. Eu vou escolher, por exemplo, aqui este padrão. E depois, de que forma é que eu vou selecionar o objeto para ficar com esse padrão aplicado? Se eu fizer aplicar por pontos, vir aqui aplicar por pontos, vou só diminuir aqui um bocadinho a escala, nós percebemos isto. Se eu fizer aqui, selecionar aplicar por pontos, quer dizer que quando eu picar aqui um ponto, neste caso vou aplicar aqui dentro do retângulo, ele vai aplicar dentro da linha de limite esse padrão. Portanto, quer dizer que como o círculo também faz limite, ele só vai aplicar fora desse círculo. Vou fazer aqui um Ctrl Z e vou só diminuir aqui um pouco a escala. O que é a escala? É a escala do padrão, ele estava em 26, eu vou meter aqui a escala para este, talvez um 5, funciona. Depois vamos ver aqui o que é que podemos fazer aqui com o padrão, mas para já vamos fazer novamente, selecionar pontos, eu vou carregar aqui dentro e ele fica com aquilo aplicado. Se eu picar também dentro do círculo, a mesma coisa, fica com o padrão aplicado. A outra forma de selecionar é selecionar a linha de limite. E o que é a linha de limite? É a linha de limite que me vai limitar o meu padrão. Portanto, quer dizer que dentro desta linha, se eu picar aqui, vai ficar tudo com aquele padrão aplicado, inclusive o tal círculo que está aqui. Portanto, são duas formas de fazer. Uma permite picar um ponto interior e aplicar só aquele ponto interior, aquele limite. Por exemplo, se eu quiser só o círculo, posso carregar só dentro do círculo e fica ali. Outra forma é utilizar a linha de limite. Obviamente que isto depende da situação que estamos a aplicar. Por exemplo, vamos supor que isto era que eu queria que isto seria um padrão de tijolo, por exemplo, aqui no limite. Vamos supor que estamos aqui a emular com um depósito ou algo assim do género. Então eu posso ir buscar aqui os bricks e vou selecionar aqui o interior, neste caso, picar aqui o interior e aplicava aqui. Obviamente que o padrão aqui é muito grande, portanto aqui teria que ser um padrão muito mais pequenino. Para aí talvez um de escala. Vou só meter aqui com um de escala para nós vermos aqui o nosso padrão aplicado. Portanto, são duas formas de o aplicar. Agora, vamos ver mais coisas que podemos fazer com isto. Uma das quais nós já fomos fazendo, que é escolher aqui a escala, e a escala tem a ver com como é que é aplicado aqui o padrão, que tipo de padrão é que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu aplicar aqui dentro eu vou aplicar aqui este tijolo, com esta distância quase que não vejo nada, e portanto o que é que eu teria que fazer? Tenho que vou só aqui voltar aqui um pouco atrás, mas vou aplicar o mesmo padrão, ali o tijolo, aqui dentro. E reparem como a escala 26 é quase impossível, porque é muito grande, não conseguimos ver aqui o tijolo. Portanto, eu vou baixar aqui a escala para 5, por exemplo, ainda é muito grande. Vou aplicar aqui uma escala de 2 ou então uma escala de 1. Portanto, tenho então, isto aqui serve para fazer a escala. Depois, outra coisa que eu posso mexer é no ângulo. O ângulo tem a ver com a rotação do padrão, okay? Como é que ele está, em termos de ângulo. A transparência, eu posso querer que ele fique mais visível ou fique assim mais transparente, portanto também é uma forma de eu poder mexer ali no padrão. E depois temos aqui algumas opções, neste caso o padrão é o que estamos a usar, se eu quisesse uma cor também poderia utilizar aqui uma cor, um sólido, um gradiente, etc. Isso também é possível depois escolher aqui na palete, também temos aqui a parte de sólidos e depois a parte também de alguns gradientes que podemos aplicar. Depois podemos aplicar também aqui a cor que eu quero para o padrão, neste caso para a linha. Vamos supor que eu quero aqui uma linha amarela, por exemplo. Okay? Vou baixar aqui um bocadinho a transparência para vermos bem ali. Vamos ter ali o amarelo. E depois, para o preenchimento da forma, vamos supor que aquele é uma linha amarela, mas o preenchimento teria outra
outra forma. Portanto, eu posso ter aqui, por exemplo, aqui um cinzento. Então teria o preenchimento da forma com aquela cor. Bom, depois disto estar aplicado, faço aqui fechar a criação da Ashura e passo a ter aqui o meu objeto criado com essa Ashura. Portanto, é muito simples, é algo que não é muito complicado, portanto está visto aqui em termos de aula relativamente aqui à Ashura. Passamos depois para uma próxima aula para continuarmos aqui a ver mais opções do AutoCAD.